Olá, pessoal, tudo bom com vocês? Espero que estejam todos bem e com saúde, né? Bom, em decorrência de não poder estar aí com vocês, né, nesse dia, eu resolvi gravar esse vídeo com alguns conteúdos, né, para dar continuidade, dar andamento às nossas aulas, né? Bom, portanto, hoje a gente vai continuar falando sobre os estafilococos, né? Só para a gente lembrar, estafilococos são bactérias, são cocos, né? Gram-positivos. Por isso que se coram da cor arroxeada, né? Dentre as características importantes dessa bactéria gram-positiva, nós podemos listar algumas. Dentre elas, o fato de se apresentar morfologicamente aos cachos, né, de uva. Quando a gente fala aos pares, a gente está falando dos streptococos, né? Então, aos cachos, estafilococos, lembra, né? E aos pares, strepto. São bactérias que não produzem esporos, né? Que nós chegamos a relatar isso. E são facultativas, né? Ou seja, podendo ou não crescer, né? Estar presente ali somente dentro do hospedeiro ou não. A respiração é uma respiração aeróbica, ou seja, depende da presença do oxigênio. E um dado muito importante é que todos os estafilococos são catalase positiva, né? Então, isso a gente chegou a comentar, ou seja, formam bolhas, né? Quando acrescido ali o peróxido de hidrogênio. Bom, então essa é a estrutura, né, dos estafilococos, que lembra um cachinho de uva, né? E quando nós falamos, né, nas principais espécies, nós podemos listar o Staphylococcus aureus, epidermides, saprofíticos e os Staphylococcus hemolíticos. Sendo que dos mais comuns dentre todos esses, né, a gente ouve muito falar dos Staphylococcus aureus, né, uma das espécies mais comuns. No entanto, as outras, claro, com certeza são encontradas em algumas situações, né? Lembrando, né, gênero, todos os gêneros Staphylococcus e as espécies diferentes aqui, como a gente às vezes costuma brincar, né? Assim como a gente tem nome e sobrenome. Aqui nessa tabelinha a gente tem todas as espécies de Staphylococcus, né? Então a gente pode ver que são várias, sendo que a mais comum mesmo é a que a gente comentou, né? Que a gente relatou, que é a espécie aureus. Mas olha o tanto de espécie de Staphylococcus existentes. E agora a gente vai começar falando sobre essa mais comum, que é a aureus, né? Bom, o habitat desses Staphylococcus aureus sempre foi, né, a microbiota normal da pele, além das vias respiratórias e o trato gastrointestinal. Isso é muito importante a gente saber. Por exemplo, né, quando a gente lembra, fala aqui de microbiota normal da pele, a gente lembra das acnes, as famosas espinhas, né? A acne ou a espinha, muitas vezes pode ser provocada pela presença do Staphylococcus. Então, a presença dessa bactéria na pele pode, né, muitas vezes, causar esse tipo de lesão que a gente conhece por acne, além de causar algum tipo de lesão no trato respiratório ou gastrointestinal. Tem uma capacidade de ser patogênico, ou seja, causa doenças? Sim, tem capacidade de causar doenças. Aqui a gente falou a acne, né, que não deixa de ser uma tipo de lesão. E desde sendo a intoxicação alimentar, que também pode ser causada pela presença dele, até mesmo a presença de uma bacteremia. O que é a bacteremia? Eu coloquei aqui para vocês, que é a presença da bactéria na corrente sanguínea. Que a partir do momento que o paciente adquire, né, essa bacteremia, muito difícil que ele retorne, né, ali, porque muitas vezes vai ser difícil controlar a presença dessa bactéria ali na corrente sanguínea. Além de que pode também gerar abscessos, que a gente vai ver mais no decorrer da nossa aula. E algo importante da gente lembrar né, que eu coloquei aqui para vocês aqui embaixo, que os estafilococos, eles só levam a condições clínicas quando existem, fatores predisponentes para sua multiplicação. Ou seja, né, tem que ter algo que leve a essa bactéria
a se proliferar naquele local. Então, por exemplo, uma lesão, né? Teve um corte, um simples corte ali que gerou uma lesãozinha. Aquilo já é o suficiente para que a bactéria, né, adentre e se prolifere naquele local, tá? Então, os estafilococos, algumas características desses estafilococos aureus, quanto ao habitat, são essas. Aqui a gente tem até uma imagem, né, deles em cachos, né, e a gente não sabe aqui onde é, né, qual a localização, mas a gente percebe bem a morfologia da bactéria. Quais os fatores de virulência? Primeiro, para a gente falar quais são, a gente tem que entender o que é um fator de virulência, né? Então, a gente vai compreender como se fosse algo que a bactéria possui, né? E que vai aumentar a sua patogenicidade. Então, o que pode fazer com que ela seja mais patogênica para a gente, né? E de certa forma também para ela mais resistente. Então, um desses fatores é a cápsula. A cápsula, bom, como a gente sabe, a maioria das bactérias podem ter cápsula. E essa cápsula, a partir do momento que a bactéria a possui, como eu disse, a maioria, não dissemos que todas possuem. Então, quando essa bactéria possui a cápsula, nós podemos dizer que essa bactéria ela é mais resistente e ela se torna, de certa forma, mais virulenta. Ou seja, aumenta o potencial de patogenicidade e, além do mais, essa bactéria vai ficar mais protegida. Por quê? Porque o fato dela ter aqui, né, onde eu estou circundando, que é a cápsula, vai proteger essa bactéria de uma forma melhor contra a fagocitose. Para quem não lembra, fagocitar é o ato de englobar, né? Englobar as partículas sólidas. Então, bom, para ela ser englobada não é bom, né? Lembra uma morte, provoca né? Uma eliminação. Então, a partir do momento que ela tem a cápsula, ela vai ficar mais protegida contra esse ato de fagocitose, certo? Bom, alguns outros fatores de virulência, né, que a gente tem em relação à estrutura antigênica, ou seja, a estrutura da própria bactéria antigênica. Então, uma delas é o ácido teicoico. O ácido teicoico, então, é uma molécula que está localizada na parede celular dessa bactéria e que também contribui para a patogenicidade dela. Então, ter ácido teicoico para a bactéria é ótimo, né? Vai se tornar mais patogênica. Para a gente, já não é tanto assim. E ela é constituída por polímeros de ribose. Para a gente lembrar, ribose é uma espécie de um carboidrato, né? Ou seja, é um açúcar. E que tem o mesmo aspecto dos lipopolissacarídeos que são presentes nas bactérias gram-negativas, tá? Então, esse é o ácido teicoico. Além dele, nós temos também contribuindo para esse fator de virulência a proteína A. Essa proteína A também, olha só, é um componente da parede celular. Então, está presente também nesse local. E a proteína A, assim como o ácido teicoico, também protege, né, ou até muitas vezes impede que ela, né, a bactéria, seja fagocitada, tá? Então, ou seja, é um fator de virulência que vai proteger essa bactéria, proteger esse micro-organismo contra a morte, né, contra a sua eliminação. Além disso, é muito importante a gente lembrar a questão da catalase das enzimas. No início da aula, nós comentamos que todas as bactérias, todos os estafilococos são catalase positivo. Mas o que é esse catalase positivo? Que é o que a gente vai ver agora. Então, catalase, né, tudo que termina em ase é uma enzima. Toda enzima é também uma proteína, não é isso? Mas nem toda proteína é uma enzima, né? Então, a catalase, que é essa enzima,
É ela quem promove a conversão, a transformação de peróxido de hidrogênio, que é a popular, famosa água oxigenada, né, em água e oxigênio, tá? Então, eu preciso ter toda essa conversão. Quando essa conversão acontece, as bolhas passam a ser formadas, né? E aí, a gente diz que aquela bactéria é catalase positiva. As bolhas que se formam são dessa maneira. Então, aqui a gente tem um catalase positivo, por quê? Foi acrescentado, pausa para água aqui, pessoal. Foi acrescentado o peróxido de hidrogênio, né? E formou-se essas bolhas por conta dessa conversão que ocorreu. Essa, portanto, é a prova da catalase. Além de ter catalase positiva, para ser estafilococcus tem que ser coagulase negativa. E o que é essa coagulase? Essa coagulase consiste na deposição de fibrina na superfície dos estafilococcus, né? Só que, nesse caso, não pode formar essa fibrininha, né? Então, aqui a gente tem um teste da coagulase, onde aqui, tá vendo a fibrininha, essa região meio esbranquiçadinha? Nós temos coagulase positiva e nesse outro, coagulase negativa, tá? E aqui da mesma forma, né? Positiva e negativa. Então, para ser estafilococcus, é necessário que ela seja nessa bactéria catalase positiva e coagulase negativa, tá? Então, essa é a ordem, né, seguida. Então, se for catalase positiva, formou bolhas, né? Se for coagulase negativa, não formou aquele coágulo, aquela fibrina. Portanto, aquilo pode ser um estafilococcus. Agora, se for catalase negativa, ou seja, não formou bolha, e coagulase positiva, formou a fibrina, aí sim essa bactéria é um Streptococcus, certo? Bom, e as manifestações clínicas, né, para a gente dar início na próxima aula, em cada uma delas, nós temos algumas, dentre elas, que as infecções causadas pelos estafilococcus são infecções piogênicas na pele, ou seja, que se dão, né, com uma aparência na própria pele, né, e com presença, né, esse piogênica aqui, lembra, com presença de muitos leucócitos no local, é aquele fenômeno de diapedese, de migração leucostária, por conta da infecção que existe. Então, algumas doenças causadas pelo estafilococcus, nós temos a foliculite, o furúnculo, o carbúnculo e o terçol. São doenças bem comuns, conhecidas por vocês com certeza, né? A maioria delas, e que são causadas pela presença do estafilococcus. Além dessas infecções na pele, existem ainda as oportunistas, porque ele pode, como a gente falou, né, adentrar, né, ao sistema circulatório e ainda causar, principalmente quando a gente fala em pacientes que têm uma imunidade mais baixa, pode causar lesões mais graves, né? Então, a gente tem a osteomielite, a septicemia, que é quando a bactéria se espalha pela corrente sanguínea, a pneumonia, a endocardite, meningite. Então, são todas doenças que vão ter uma incidência maior quando o paciente tem a imunidade mais comprometida e que também, de certa forma, se tornam um tanto quanto mais grave em decorrência dessa imunidade, né? E em decorrência de ter atingido a corrente sanguínea, certo? Na próxima aula, nós vamos dar continuidade, né, presencialmente, se Deus quiser, nessas doenças que nós acabamos de comentar, tá? Então, vamos falar de foliculite, furúnculo, carbúnculo e assim vai. Bom, e é isso. Espero que vocês tenham entendido um pouquinho sobre os estafilococos. Até semana que vem, né, pessoal? Fica todo mundo com Deus e um beijo para vocês. Se cuidem!